Do canal Ancap Sensato, e hoje eu vou explicar para vocês de forma rápida o que é a propriedade privada, para vocês entenderem de uma vez, e como o Estado, ou seja, o governo, o país, enfim, os políticos no geral, aqueles que governam, atrapalham a utilidade e a garantia da propriedade privada. O que realmente é? Bom, eu vou usar como exemplo aqui agora você que está assistindo aí o vídeo, coloque na sua mente que você é um fazendeiro. E claro que um fazendeiro tem que ter uma propriedade, que no caso seria uma fazenda, como mostrado aqui. Então, sua propriedade privada é uma fazenda. Mas não necessariamente pode ser um terreno, uma construção. Pode ser um carro, por exemplo, o seu próprio celular é uma propriedade privada. A tua vida, a primeira propriedade privada do ser humano é a própria vida, o próprio corpo, né? Então, a propriedade privada, mas eu coloquei como exemplo a fazenda. Então, seguindo o exemplo que você é um fazendeiro. O que você pode fazer com a propriedade privada? Bom, fazer o que você bem entender. Eu coloquei 3 exemplos aqui, como vocês podem ver. O primeiro, que no caso seria fazenda, ou seja, significa você manter do jeito que está. Então, você necessariamente pode fazer o que você quiser, então você pode deixar lá do jeito que está. Você sabe o que você faz. Você pode vender ou negociar com alguém, ou seja, arrendar, né? Só que aqui eu coloquei o exemplo de vender. Ou alugar, né? Barra alugar. Então você faz o que você bem entender, no caso, né? Ou, como eu coloquei aqui os gados, você pode muito bem usá-la para investimentos, que no caso seria a engorda do gado e a venda. Então, eu coloquei em forma para representar o investimento com base na sua propriedade privada, você gerando lucros com a tua propriedade. Como que o Estado age a respeito disso? Bom, coloquei 2 aqui exemplos, né? O imposto de renda, ou o imposto comum, no caso, o famoso imposto sobre propriedade, e o uso capião. O imposto de renda é mais direto ao Estado. O uso capião é indireto. Como assim? O imposto de renda, você vai ter que declarar, você vai ter que pagar, né? E declarar para o Estado sua renda e por que, como você tem essa propriedade. Então, levando em conta que você usa, vamos colocar aí, você ganha 15 mil por fora, porque é um investimento, no caso, o gado, você tem que comprovar no imposto de renda da onde está vindo esses 15 mil. Aí você vai ter que ir lá, se você estiver gastando muito com o gado, mais do que os 15 mil, você vai ter que pagar uma multa. Então, é isso. O imposto convencional você tem que pagar para manter a propriedade e manter ela no teu nome, ou seja, isso é uma piada. E o uso capião é indireto porque, por mais que exista uma lei que defende o uso capião, o Estado ele financia indiretamente movimentos que não defendem, né? Que não defendem a propriedade privada e contribuem com essas leis ridículas. E a causa disso, no caso seria o uso, do uso capião, seria o movimento sem terra, o MST. Para quem não sabe o que é o uso capião, eu vou explicar rapidinho. Se você é um miserável que não tem nada, miserável eu digo tipo parasita, que depende do Estado, você não tem nada, né, e não quer trabalhar para ter essas coisas, você vai lá na terra de alguém, que no caso eu usei aqui a fazenda, e você vai lá e fica mais de 5 anos, usando a terra dos outros, e gerando lucro para si mesmo. O que o Estado vai fazer? Bom, você vai ter que declarar, né, da onde está vindo esse lucro, e o Estado vai olhar e falar, tá 5 anos numa terra que não é sua, pode ficar com ela. Ou seja, o Estado não garante propriedade privada porque ele pode, a qualquer momento, se tiver alguém na sua fazenda, se você tiver mais de uma fazenda, mais uma fonte de lucro, alguém vai estar trabalhando lá, gerando lucro para ela mesma, não pagando nada a você, sem você saber, e essa propriedade pode pertencer a ela, certo? Que nem eu disse, o movimento sem terra é famoso justamente por fazer isso aí, porque o nome já disse, eles não têm terras, certo? Então, é isso. É mais ou menos isso. Eles não têm terra, eles abusam do que não é deles. E, cara, infelizmente é o que acontece. Então, o Estado não garante propriedade privada. Levando em conta também que eles têm uma estrutura fútil que garante nada e qualquer momento, que não disse, eles podem rasgar ela na sua frente e fazer você com papel de trouxa. Então, a conclusão que nós temos é que o Estado não garante a propriedade privada de forma completa e que a gente deve ter sim, devemos lutar pelo nosso direito de ter as coisas com o fruto do nosso trabalho, sem que o Estado arrecade algo em cima disso. O que seria arrecadar em cima disso? Cobrar impostos, cobrar parte de quanto custou essa casa,
essa fazenda, entende? Esse terreno, esse carro, parte da tua renda, porcentagem sendo paga anualmente, entende? Então a gente deve lutar por isso sim. Eu agradeço desde já, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, que vocês possam, por favor, estar se inscrevendo no canal e deixando um like para poder contribuir e fazer que esses vídeos cheguem em mais gente. Logo, logo eu vou estar lançando um vídeo sobre impostos, né? Então, desde já eu agradeço. Aqui quem fala é o Carlos.